Jovem Jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e diretamente do Instituto Humanitas aqui da Universidade Católica de Pernambuco, vamos começar o primeiro episódio do programa Argumento, que é o seu programa que vai discutir os grandes temas sociais do momento. Ao meu lado estão meus amigos, a professora Juliana Passos e o professor Luiz Emanuel Cunha, que vão me ajudar a debater a decisão do STF que autorizou a execução provisória da pena e, por conseguinte, na nossa opinião, rasgou o princípio da presunção de inocência previsto constitucionalmente. Antes de eu chamar a vinheta, eu quero que vocês saibam que críticas, sugestões e comentários, sugestões de outros temas para o programa, deixe aqui nos comentários abaixo. Então, depois da vinheta, eu chamo vocês e a gente começa o nosso papo. Bom, como eu sei que muitas das pessoas que assistem os vídeos do projeto Jovem Jurista não são juristas, né, nesse primeiro momento do programa vamos discutir um pouco o que é essa tal de presunção de inocência. Aí eu queria perguntar a Juliana já para falar. Juliana, explica aí o que é essa presunção de inocência. O cara que não sabe nada de direito, o que é que ele tem que saber sobre a presunção de inocência? A primeira coisa que é preciso saber sobre a presunção de inocência é que esse direito é um direito constitucional que está no artigo 5º da Constituição. Ele não é um princípio, ele não é uma norma que precise de uma interpretação. Claramente a Constituição determina a presunção de inocência e veda a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para casos que exigem prisões cautelares, a Constituição autoriza, que são casos específicos. Então, a Constituição ela permite a prisão em caso de flagrante delito e permite também a prisão em caso de ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. E ainda temos um caso especial de prisão, que é a prisão civil em decorrência do não pagamento da pensão alimentícia. Então, para situações excepcionais, o próprio Constituinte ele já trouxe a previsão de prisões que podem acontecer antes da sentença penal condenatória e que são exceção à regra geral, que está no artigo 5º e que é cláusula pétrea. O que significa ser cláusula pétrea? Significa que esse direito ele não poderia ser abolido por emenda constitucional. O Constituinte derivado não poderia abolir esse direito da Constituição. Certo. Então, isso está previsto na Constituição, no nosso artigo 5º, mas não surgiu na nossa Constituição, né, Luiz? A gente tem toda uma história no direito internacional que legitima esse princípio da presunção de inocência, né? O princípio da presunção de inocência no sistema internacional, ele aparece como uma das garantias que a pessoa tem em relação ao Estado penal, ao Estado persecutor e ao Estado de investigação. Então, nesse caso, né, especificamente considerando o Brasil, né, dentro do sistema ONU, né, como parte do sistema ONU e como parte do sistema interamericano, a presunção de inocência aparece nos dois sistemas. No caso do sistema global, do sistema ONU, né, a primeira grande convenção que fala logo disso é a própria Declaração Universal de Direitos Humanos. Né? Já no seu artigo 11, né, ela deixa uma redação bem clara, diz que a pessoa não pode, né, ser condenada criminalmente antes que se prove a sua culpabilidade e antes que se extinga todos os meios de garantia de sua defesa. Então tem uma descrição um pouco genérica, um pouco ampla, mas basicamente ela fala, né, primeiro se provar a culpabilidade. Então o Estado, né, de constrição, né, o Estado persecutor, ele tem de provar que a pessoa praticou um crime e ao mesmo tempo tem de garantir dentro do processo, né, que todos os elementos de defesa sejam usados e gozados pelo acusado. Então até isso, né, até eliminar todos os meios, né, de garantia processual e também que esteja provada a culpabilidade, aí sim, a partir daí a presunção de inocência cai por terra e de fato se configura a culpabilidade do acusado. O mesmo raciocínio para o sistema interamericano. Então a Convenção Americana, né, já como uma das garantias judiciais, no seu artigo 8º, também fala da mesma coisa, né? Então temos dois tratados internacionais, ou pelo menos dois instrumentos de direito internacional que dá essa garantia, né?
Primeiro se provar a culpabilidade e em seguida se extinguir todos os meios processuais de defesa. Certo, interessante. Agora, por que a gente está falando isso sobre a presunção de inocência? É porque o Supremo Tribunal Federal, ele desde fevereiro desse ano, ele tomou 2 decisões que causou muita polêmica, que, na nossa opinião, ofenderam o princípio da presunção de inocência, né? Eu vou fazer um breve resumo para vocês entenderem o que aconteceu. Veja, qual era o entendimento até 2009 no HC 84.078? Era que só podia-se prender um acusado quando ele fosse condenado por sentença penal condenatória, transitada em julgado. Ou seja, antes do trânsito julgado da sentença, não se poderia prender ninguém. Havia um entendimento anterior e eram fatos que causavam muito incômodo aos militantes dos direitos humanos, que os juízes forçavam para você recorrer, você ter que se recolher à prisão. Isso era um entendimento odioso, né? Porque desvalorizava-se completamente a presunção de inocência. Aí veio esse HC em 2009 e se mudou esse entendimento, disse, não, agora é só com a sentença penal, e o que já era desde a nossa Constituição, né? É que o Supremo nem sempre ele cumpre as normas constitucionais. Quando teve uma lei que modificou o artigo 283 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que foi a Lei 12.403 de 2011, o STF manteve o seu entendimento. O grande problema foi que, em fevereiro nesse ano, com HC 126.292, é que o STF, em tema incidental, ele permitiu a execução provisória da pena. Aí gerou um alvoroço no mundo jurídico e isso foi resolvido, foi confirmado, na verdade, nas medidas cautelares das ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, onde o STF confirmou o seu entendimento e permitiu a execução provisória da pena. O que a gente vai fazer nesse vídeo, agora que você sabe mais ou menos o contexto, é discutir os argumentos do STF e a gente vai tentar rebater um por um. O primeiro argumento, Luiz, do STF é que é um argumento estatístico. O que argumento é esse? É que do 2º para o 3º grau, as decisões raramente são modificadas. As decisões condenatórias raramente são modificadas. O Procurador-Geral da República ele trouxe uma série de dados mostrando que essas decisões eram modificadas em apenas 0,6% dos casos. Eu te pergunto, Luiz, a ciência estatística agora virou fonte do direito, né? A gente vai desprezar totalmente a Constituição e vai se focar nas estatísticas. O que for uma estatística desfavorável à norma jurídica, a gente vai valorizar a estatística e desprestigiar a norma jurídica, normas constitucionais, cláusulas pétreas de direitos e garantias individuais. Como é essa história aí? Diz aí, Luiz. O precedente judicial, ele já vem justamente para questionar as estatísticas, né, que se constrói pelo menos no primeiro momento, né? Uhum. Então, de fato, isso já aparecia, essa estatística especificamente já apareceu em petição do próprio Procurador-Geral da República, né? E o que mais se coloca numa situação dessa em xeque é justamente você usar uma ciência estatística, né, para tentar justificar uma mudança de pensamento jurídico em torno de uma garantia, em torno de uma cláusula pétrea, como Juliana falou, em torno de elementos de proteção de direitos humanos, de proteção à dignidade humana, proveniente de tratados que o próprio Estado brasileiro ratificou. E aí a gente tem que chamar a atenção, né, que quando um Estado ele viola direitos humanos, não quer dizer necessariamente que venha por ato exclusivo do Executivo ou do Poder Executivo, né, quando eu falo, e de seus sujeitos, de seus agentes, né? O próprio Poder Legislativo, ele pode, na medida, né, em que ele promulga um instrumento legal, né, que viola os direitos humanos, ele pode, né, praticar esse ato de violência, como o Poder Judiciário também. Então, o fato do Judiciário, né, trabalhar constitucionalidade, trabalhar interpretação e prolatar decisões, não quer dizer que essas decisões não venham a, um segundo momento, contrariar todo um sistema de convencionalidade, né? Então, nesse caso, né, você usar de uma estatística é um argumento muito, muito raso.
Porque se for nesse caso, se a gente for pensar desse jeito, então para que a gente está usando desse instrumento? Então, se for desse jeito, a gente tem que pensar o seguinte, então pelo princípio da economia processual, então já que a maioria dos recursos que são enviados, né, para os tribunais superiores, né, os acusados, não existe essa reforma nem a invalidação, então a gente pode botar por terra, porque é um instrumento que não está servindo para nada, né? A gente já excluiria esse instrumento do ordenamento. Pensar, né, estatisticamente, ele vai ter que dar uma saída dessa. E o que é engraçado é que as decisões, várias decisões do STF estão querendo mascarar a verdadeira intenção do STF. O STF, coisa que eu concordo, ele quer ser uma corte constitucional, apenas constitucional, e o que é que ele está fazendo? Ele está criando uma série de mecanismos para não receber mais processos. Então, essa decisão da presunção de inocência, do fim da presunção de inocência, é justamente para não receber mais processos. Mas espera aí, tem um STJ. Por que ele também não abdica de parte do seu poder, que foi a maior confusão na Constituinte, porque o STF, o Supremo, não poderia abdicar de parte do seu poder, em prol de um tribunal que estava sendo criado naquele momento. O problema é que o STF, ele age sempre contraditoriamente. Ele não quer receber o processo, mas ele não abdica de poder, ele não abdica do seu quadro de competências. E outra coisa que gera uma bronca muito grande é que há uma argumentação, que é uma argumentação esdrúxula, na minha opinião, que é o seguinte: se você é condenado na segunda instância, então inverte-se o estado de inocência e já gera um estado de culpabilidade. Mas vamos pensar no negócio, que eles não debateram isso. Se você é absolvido na primeira instância e é condenado na segunda instância, em uma você foi absolvido, você foi inocentado, e na outra você foi condenado. E aí vai se inverter a presunção de inocência e gerar a presunção de culpabilidade. A grande questão desses argumentos do STF é que eles têm uma razão muito simples. Eles não têm amparo na Constituição. Eles estão construindo um ordenamento, estão sendo um legislador positivo e totalmente em desamparo da Constituição. E deixa eu agregar só mais um problema para você, né? O acusado, ele é absolvido em primeira instância, ele responde o processo em liberdade, não tem nenhum elemento dentro do processo que justifique a prisão preventiva, existe a inversão, né, a reforma da decisão em segunda instância, ele já vai preso. Outro argumento que eu queria debater aqui é um argumento hermenêutico, né? O que é que diz esse argumento hermenêutico? Era o seguinte: nós temos que interpretar o artigo 283 do Código de Processo Penal. Você que não sabe qual é o artigo 283, é um artigo que espelha a própria disposição constitucional. Ele vai dizer que só é permitida a prisão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí ele vai dizer só é permitida a prisão por autoridade competente, etc, etc. Mas eu quero que os juristas frisem isso na sentença penal condenatória. O argumento hermenêutico não, mas espera aí. Temos que compatibilizar, fazer uma interpretação sistemática para compatibilizar o artigo 283 com o artigo 637 do CPP e o artigo 27, parágrafo 2º da Lei 8.038, que basicamente diz que o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeito suspensivo. Só que é uma superinterpretação isso, porque eles estão desconsiderando que existe um termo lá chamado sentença penal condenatória. Você não pode fazer uma interpretação sistemática e alterar totalmente o texto. Você pode esclarecer para onde o texto está indo, o que é que o texto significa, mas você não pode alterar completamente. Eu dou um exemplo. Há um tempo atrás, na questão do estelionato, que é você obter, mediante fraude ou ardil, uma vantagem devida, argumentou-se, debateu-se, que vantagem era essa? Que tipo de vantagem? Uma vantagem econômica, uma vantagem sexual? Que tipo de vantagem era essa? Aí o argumento foi, pela interpretação sistemática, o crime de estelionato está nos crimes contra o patrimônio, então essa vantagem só pode ser econômica, patrimonial. O que o STF está dizendo é que o que é essa presunção de inocência? Então, a presunção de inocência a gente pode interpretar de qualquer forma, independentemente de ter lá sentença penal transitada em julgado. É uma coisa como a Juliana disse, não tem grandes esforços interpretativos para entender. Tem muita coisa na Constituição que tem grandes esforços interpretativos, são dúbios, são normas porosas, ambíguas, mas essa não é. Tanto é que não existia em nenhum momento grande discussão doutrinária sobre isso.
em nenhum momento você não acha um livro de processo penal ou uma decisão que vai dizer que o 283 do CPP é inconstitucional. Então é até engraçado como a gente teve que entrar com ações declaratórias de constitucionalidade para estabelecer o sentido de uma norma constitucional que em nenhum momento foi contestada a sua constitucionalidade, para ver o nível de absurdo que a gente chegou. Além disso, isso é muito dramático, que é a nossa mania de interpretar a Constituição a partir da legislação. E não o contrário, né? A Constituição é de maior hierarquia. Não, veja o argumento. Temos que compatibilizar o 283 com 637 para a gente entender a norma constitucional. Não, é o contrário. A gente tem que interpretar as normas infraconstitucionais a partir da Constituição, né? E isso eu acho também muito problemático. E tem um outro argumento que eu queria que Juliana falasse, que é o argumento do direito constitucional comparado. A questão é a seguinte, muitos ministros disseram, em nenhum país civilizado, coisa que eu desconheço, mas em nenhum país civilizado, você, depois do segundo grau, você vai ser preso. Que era a grande discussão do impeachment. Eu vi numa palestra o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele dizer que, veja, o impeachment é legítimo porque a Constituição americana, quer que tenha a ver a Constituição americana com o nosso contexto. Mesma coisa, se existem, vamos supor que existem, se existem essas práticas constitucionais em outros países, quer que isso tenha a ver com o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico pátrio, não é, Juliana? Sim, e temos uma norma clara na nossa Constituição. Ainda se existirem realmente essas normas em outros países, elas são suficientes para revogar uma norma clara que está no artigo 5º da Constituição, alçada como cláusula pétrea? E essa é a grande questão, né? Porque o procedimento democrático mais aceito seria o seguinte: bom, vamos fazer, tem que fazer isso mediante o legislativo, porque o legislativo é o representante do povo. O problema é que estamos diante de uma cláusula pétrea, né? Então, como é que a gente vai processar isso? Justamente chega no judiciário isso, justamente porque a gente não pode fazer via legislativo. E seria até tema para um próximo programa. A gente começar a discutir, será que é necessário mesmo termos cláusula pétrea do ponto de vista democrático? Será que isso é imprescindível? Eu acho que não é, mas isso é tema do próximo programa, porque só me alongando um pouco, a questão da cláusula pétrea, no meu entender, faz com que a gente sempre esteja transferindo essas discussões para o judiciário. Porque é sempre o judiciário que está discutindo quando o nosso espaço público é muito maior do que aqueles 11 ministros do STF. Mas isso é coisa para outro programa. E eu queria que o Luiz comentasse como é que fica a situação daqueles... porque a grande questão, o grande argumento do STF é que já há uma dupla condenação, no primeiro grau e no segundo grau. Então inverte-se a presunção de inocência para a presunção de culpabilidade. E a gente já viu que pode ser que ele seja absolvido no primeiro e condenado no segundo, e o STF não se manifestou sobre isso. E aqueles servidores públicos em geral que têm foro por prerrogativa de função, que já são julgados no STF ou no STJ. Como é que fica? Não vai ter. Eu sei que a Constituição ela não garante o duplo grau de jurisdição, não é um princípio explícito, mas os tratados, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica diz preciso ter duplo grau de jurisdição. Como é que fica essa questão? No nosso caso, a princípio, o único que seria a exceção ao duplo grau de jurisdição seria o próprio julgamento originariamente do STF. E aí nós não teríamos um outro órgão que pudesse fazer esse controle de revisão e muito menos levar para um tribunal internacional, que também não seria nunca uma quarta instância, né? Ou pelo menos uma instância para fora de nosso ordenamento. Então a gente fica numa situação que praticamente o próprio STF já está criando um outro tipo de discussão. Porque até então a gente está falando de cidadãos comuns que estão passando por um processo de condenação. E se a gente for olhar o perfil dos nossos usuários do sistema prisional e quem é efetivamente condenado pelo sistema penal brasileiro, então a gente vê que é a parte da população que está sempre marginalizada, que está sempre afora. Então, quando a gente imaginar, né, o uso por prerrogativa de foro, né, levar diretamente
por STJ e STF determinadas grandes pessoas, né, para condenação, então o próprio STF já pode estar criando aí um imbróglio para muitos políticos, por exemplo, né? Pelo menos pessoas que assumem cargos, né, eletivos, né, cargos legislativos. Então pode ser que isso aí esteja criando uma situação bem complicada, né? É verdade. Quer dizer, eu acho que complicada para quem vai ficar na alça de mira, né? Porque aí a discussão pela declaração de inocência talvez seja uma briga jurídica muito maior, né? E talvez favoreça mais os escritórios da advocacia, né? É verdade. E para a gente finalizar o nosso papo sobre essa decisão que rasgou a presunção de inocência prevista constitucionalmente, eu quero falar um pouco das contradições das decisões do STF, que são diretas, né, as contradições. Que recentemente o STF declarou que o sistema prisional brasileiro configurava um estado de coisas inconstitucional. As ofensas à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos em geral, eram tão flagrantes que o sistema penitenciário era propriamente inconstitucional. Juliana daqui a pouco vai falar sobre isso. Eu só quero fechar esse tema para passar a palavra para ela. Não é contraditório, Juliana, que quando você diz, a partir da segunda instância você já vai para a prisão, um sistema que está superlotado, que já foi declarado pelo próprio STF como inconstitucional, porque é flagrante as ofensas aos direitos humanos. Não é contraditório que em um momento diz, esse sistema é inconstitucional, e no outro diz, vamos botar todo mundo na prisão de novo. E não é totalmente antimoderno do ponto de vista do direito penal, que busca soluções descarcerizadoras, né? Como é que fica essa contradição? Explica primeiro o que é esse danado do estado de coisas inconstitucional e depois dá a tua opinião sobre essa contradição. O estado de coisas inconstitucional, Ronaldo, ele acontece quando há uma violação sistemática de direitos humanos e que há uma omissão do poder público em solucionar esse problema, e ao mesmo tempo essa solução requer a atuação de diversos agentes, não só do judiciário, mas do legislativo, da administração. É necessário também que envolva questões orçamentárias. Então, o Supremo foi provocado a se pronunciar sobre o estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário no Brasil através da DPF 347. E em série de liminar, ele nem decidiu o mérito, mas ele reconheceu que o sistema brasileiro, o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucionais, e de imediato já determinou que fosse liberado os recursos do fundo penitenciário e que fosse efetivada a audiência de custódia. E ele fez isso em sede de liminar, já se convencendo das razões que foram levantadas na DPF 347. Então, é um dado bastante preocupante, porque é nitidamente contraditório. Um dos argumentos da DPF é justamente a superlotação dos presídios. Esse é um dos argumentos que foi utilizado e que foi acolhido pelo Supremo para conceder a liminar. É isso, meus amigos. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre essa decisão? A gente vai ter que fazer uma série de outros programas falando de ativismo judicial, falando dos malabarismos hermenêuticos que o STF faz, falando de sincretismo interpretativo. A gente vai ter que falar vários programas, mas sobre essa questão, essa decisão da presunção de inocência, como é que vai ser para o futuro? Será que o STF vai continuar? Porque, veja, muito me preocupa que as cortes constitucionais, ela tem uma função contramajoritária, né, na preservação dos direitos fundamentais. E o Supremo e o Judiciário, de forma geral, mas também o Ministério Público, está muito empolgado pelo viés punitivista da sociedade, né? E está amparado por esse viés punitivista e está tomando decisões que são totalmente contrárias às previstas constitucionalmente. Ele não está atuando nesse viés contramajoritário. O que é que a gente pode esperar, né, para o Estado de Direito, né, para o futuro próximo? Fala, Juliana. Essa questão desse caráter punitivista do Estado, ele vem se manifestando sempre no nosso ordenamento. A gente teve a aprovação de uma lei antiterror na ocasião das Olimpíadas. A gente teve uma discussão sobre a redução da maioridade penal.
Então, o que se percebe é que há uma tentativa de resolver problemas que são complexos, alterando o rigor da legislação penal sem que haja a observância dos critérios constitucionais. E uma outra preocupação que eu penso é que esse caso tem que ser pensado do ponto de vista concreto também, não só doutrinário. Então, imagine a situação da pessoa que for presa provisoriamente e depois se reconhece que ela é inocente, contrariando as estatísticas. Então, como é que essa pessoa vai ser recompensada? Uma indenização civil vai recompensar esse tempo que ela passou na prisão? O que é que o Estado vai fazer? É complicado, porque não há, inclusive, como eu estou dizendo, esse debate, qual a natureza jurídica dessa execução provisória da pena? É uma natureza de uma cautelar, que eu acho que não é, né? Ou é uma natureza de pena definitiva? É antecipação de pena mesmo? E se essa pessoa for absolvida? Até por prescrição, que não foi, que é uma coisa que pode acontecer. Se ela... Veja que o Procurador-Geral da República, nas suas estatísticas, ele vai dizer que foram 3.500 recursos extraordinários, ele vai dizer que desses, apenas 41 foram da defesa, que dois resultaram em libertação imediata do réu e teve uma absolvição. Bom, se tem uma absolvição, se um cara foi para prisão sem precisar ir para prisão, e não era uma cautelar, uma temporária preventiva. Imagine no caso de uma prisão-pena, o cara está cumprindo pena por algo que ainda não teve todo o escalonamento recursal e ele está cumprindo essa pena. Esse cara vai ter que ser indenizado, com certeza, mas veja, se tem já é o suficiente para não ter um sistema desse tipo, né? Colocar em xeque todo o sistema, claro, não tem dúvida. Não, eu concordo com Juliana quando ela coloca essa preocupação, né, à baila, porque não é a primeira vez, né, que mais de uma pessoa que é declarada inocente, né, que não só tem o seu projeto de vida totalmente mudado por conta do encarceramento, né, um inocente que vai encarcerado, né, que se ele sair sem nenhum tipo de doença dermatológica, sem nenhum tipo de DST, já é uma grande vitória. Então a pessoa fica sujeita realmente a todo tipo de constrangimento dentro do sistema penal. Então já teve casos nossos de pessoas que passaram mais de 10 anos, 15 anos presos e saiu cega. Tem um rapaz que saiu aqui, inclusive ele está processando o estado hoje de Pernambuco por conta disso. Então a gente passa por isso. E talvez a gente entre numa situação até inédita dentro do sistema internacional, porque até então a presunção de inocência não é uma garantia que tem recebido uma atenção específica dentro da interpretação, do trabalho da comissão e da corte. Então ela sempre vai sendo trabalhada a partir de outras garantias, e a maior dificuldade mesmo da gente até agora é justamente dar uma resposta no sentido de uma prestação jurisdicional dentro do prazo razoável. Só que nesse tempo agora, a gente talvez vai inaugurar uma situação que a gente não vai só discutir o prazo razoável, a gente vai discutir uma presunção de culpabilidade, que já é uma agressão, né? De fato, é uma decisão totalmente inédita, né? Estranhamente inédita, considerando, né, o arcabouço de proteção à dignidade humana que nós já temos, né? Uma Constituição com 25 anos, né? Tratados, todo o sistema global, sistema regional. Verdade. Então a gente andou para trás, né? Eu também, eu acho que essa é a expressão, a gente andou para trás, a gente está andando para trás em muitas decisões, não só do Supremo, do Judiciário, de uma forma geral. Mais alguma coisa a dizer? Vamos finalizar? Então, espero que vocês tenham gostado de mais desse projeto, do projeto Jovem Jurista, o programa Argumento. É um programa que eu queria fazer há muito tempo, mas ninguém acreditava em mim. Eu descobri dois par de doido aí que quiseram fazer esse programa comigo. Espero que continue bastante. Para você acompanhar novos vídeos do programa Argumento, se inscreva no canal, não deixe de curtir e compartilhe nas redes sociais. Até uma próxima vez.